Fala galera, meu nome é Daniela Frida, sou diretora de marketing da Cefet Júnior Consultoria e fui convidada para falar um pouquinho aqui no BNED sobre pré-abordagem e contato inicial com o cliente. Então eu vou dar algumas dicas do que eu considero importante para garantir esse bom contato, esse relacionamento com o cliente e falar um pouco das práticas que a gente usa na Cefet Júnior hoje que nos garantiram ganhar o prêmio Foco no Cliente. A Cefet Júnior é uma empresa que foi fundada no ano de 2000 e oferece serviços no ramo de engenharia e gestão, e nós somos federados pela Rio Júnior, que é a Federação de Empresas Juniores do Estado do Rio de Janeiro. Para começar a falar um pouquinho da área de comercial, e de como isso começou na história da Cefet Júnior, eu vou voltar para os anos de 2012 e 2013. Em 2012, era o gerente de projetos o responsável em entrar em contato com o cliente, ou seja, garantir esse gancho do cliente com a empresa e diagnosticar o problema do cliente, pensando em que tipo de serviço a gente poderia oferecer para solucionar esse problema. Posteriormente, ele entrava em contato com o gerente de administrativo financeiro, que iria precificar o projeto e negociar com o cliente. Todo esse processo durava cerca de 30 dias, então desde a chegada do projeto até a etapa final da negociação, o fechamento ou não do projeto, tinha uma média de 30 dias. Entretanto, a gestão de 2013 identificou a necessidade de criar uma área completamente voltada para o atendimento do cliente, muito devido à disparidade dos clientes que chegavam na Cefet Júnior, porque os serviços que nós oferecemos atendem públicos muito variados. Então, baseado nesse perfil de cliente, no poder de decisão dos clientes, na forma como eles gostariam de ser tratados, nós criamos o que no primeiro momento seria a coordenação de comercial, que posteriormente iria virar a gerência comercial subordinada à área de marketing. Era importante transformar os gerentes em vendedores e não somente em anotadores de pedidos, que dependiam muito de palavras-chave que os clientes iam falar durante a reunião para diagnosticar, para oferecer uma solução. Posterior a essa criação da coordenação de comercial, foi definido o perfil que esse gerente deveria ter e algumas atividades-chave que ele deveria exercer na empresa júnior. São elas o atendimento, a negociação e o acompanhamento do cliente durante toda a execução do projeto, para que lá no final ele garantisse a satisfação do cliente. Para treinar esse gerente, nós fizemos uma série de benchmarks com empresas do mercado sênior e aí empresas que são até nossas parceiras hoje em dia, como o IEG e a Visagio, para estruturar treinamentos que especializassem os nossos gerentes. Então eram treinamentos tanto voltados para a negociação, para o atendimento do cliente, como para a oratória e para a forma como eles iam se portar e passar credibilidade, ou seja, o processo de venda como um todo. E os resultados apareceram de forma bem rápida. No ano de 2012, a Cefet Júnior tinha fechado 5 projetos e a taxa de conversão era na média de 23%. E aí no ano de 2013, posterior à criação dessa coordenação de comercial, nós fechamos 17 projetos e a taxa de conversão foi de 80%. Esse foi o primeiro ano que nós ganhamos o prêmio Foco no Cliente. O segundo ano que nós ganhamos esse prêmio foi em 2015, onde a Cefet Júnior fechou 22 projetos e a taxa de conversão foi de 75%. Então nós percebemos que nós conseguimos crescer, aumentar o número de projetos entre esses 2 anos e manter a nossa taxa de conversão, que vai relacionar o número de propostas apresentadas e o número de negociações convertidas de projetos fechados, bem alta. Com uma área voltada completamente para o cliente e para a resposta que aquele cliente dava durante as etapas da negociação, nós conseguimos aplicar um dos nossos valores, que é o clientocentrismo, que, como o nome mesmo já diz, é colocar o cliente como protagonista do nosso projeto, como protagonista dos nossos serviços, gerando que a gente hoje se orgulha tanto de falar que é um atendimento personalizado, voltado para aquele perfil do cliente, que lá na frente vai possibilitar relacionamentos duradouros, onde a gente pode perceber se o nosso projeto impactou ou não a realidade do cliente, se ele foi bom ou não para a nossa empresa. Isso sem contar no benefício da produtividade. O gerente de projetos, que antes deveria se preocupar com o cliente e com a execução do projeto, então a qualidade dos entregáveis e dos prazos, agora pode focar somente nessa execução. E o gerente administrativo financeiro queria precificar e negociar, ou seja, tinha essas etapas de negociação um pouco engessadas, porque eles acabavam se preocupando sempre com a meta de faturamento, enquanto eles iriam faturar com aquele projeto.
agora ele pode focar só nisso. Então, o gerente comercial, ele estuda formas claras e efetivas de juntar esse diagnóstico feito pelo gerente de projetos com esse investimento calculado pelo gerente administrativo financeiro e vender essa ideia de solução, né, esse projeto para o cliente. A sua empresa, então, a sua EJ, e foi o que aconteceu com a Cefet Júnior, a partir do momento que a gente implantou a área de comercial, foi conquistar o cliente não só pela necessidade, mas também por impulso, justamente por esse atendimento focado nas respostas que o cliente dava nas etapas de negociação. Então, aquela etapa que eu falei durante todo o fluxo do processo, que durava cerca de 30 dias, agora dura somente 5 dias úteis. Mas para começar a falar desse processo de abordagem, do contato inicial com o cliente, é importante entender o que é a abordagem e que esse contato se inicia muito antes do cliente chegar na nossa EJ, na sua EJ ou na sua empresa. Essa abordagem consiste no planejamento e na construção de uma maneira personalizada de como você vai se direcionar para esse cliente, garantindo a expectativa dele e lá na frente, no final, a venda, né, do seu produto ou do seu serviço. E para que você consiga definir essa maneira de como você vai se direcionar para os seus clientes, é muito importante que você na sua empresa se faça 2 perguntas. Quem é o meu público e qual é a necessidade dele? Por mais que isso pareça clichê, muitas empresas menosprezam essa etapa ou não têm isso bem definido. Só que foi exatamente essa sacada que nós fizemos lá no ano de 2013, para definir o nosso público-alvo e como a gente poderia oferecer o nosso serviço para os nossos clientes. Nós quebramos a nossa carta de serviço no que a gente chama de blocos, né, chamados de área de conhecimento. Bom, nós dividimos a nossa carta de serviço no que a gente chama de blocos... Nós dividimos a nossa carta de serviço em blocos que nós chamamos de áreas de conhecimento. E esses blocos servem de auxílio para os gerentes de projetos identificar a causa raiz do cliente, oferecendo soluções personalizadas, customizadas para eles. Paralelo a isso, e para dar suporte a essas áreas de conhecimento e para o valor, a proposta de valor que nós queríamos gerar para os nossos clientes, foram criados segmentos de clientes, né? Para que a gente conseguisse documentar o perfil dos nossos clientes e que a gente estudasse melhor a maneira de como lidar com cada um deles. E aí é que está a grande sacada que eu sugiro para a EJ de vocês. É conhecer o público que vocês estão se direcionando e traçar maneiras estratégicas de como trabalhar com esse público. Para deixar isso um pouco mais claro e exemplificar, eu vou falar como é que foi o resultado dessa pergunta que a gente fez e desse segmento de clientes da Cefet Júnior. Hoje nós temos 5 segmentos de cliente e o primeiro deles é o que a gente chama de ideias de negócio. Então são clientes que possuem a vontade de empreender, de começar alguma coisa nova, mas precisam do auxílio de tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel. Esses clientes, na maioria das vezes, não têm tanto conhecimento de mercado e não têm tanto conhecimento técnico. Então, a forma que a gente deve se relacionar é uma forma mais atenciosa, mais detalhada, explicando cada etapa do projeto. Você não vai precisar ser tão formal e usar palavras tão rebuscadas. Você vai precisar mostrar que você está ouvindo tudo o que ele fala. O que é muito importante com esse segmento de cliente, com esse perfil de cliente que a gente identificou na Cefet Júnior. Clientes com pouco conhecimento técnico precisam e querem se sentir ouvidos, se sentir importantes durante a reunião, durante o primeiro contato. O nosso segundo segmento são as empresas nascentes, clientes com baixa maturidade que representam empresas pequenas ou que entraram agora no mercado. O relacionamento também não precisa ser tão formal e você deve se mostrar disponível e apto para solucionar o problema dele. O nosso terceiro segmento são o de empresas consolidadas, empresas que já estão há mais tempo no mercado com um maior nível de maturidade. E aí sim, esses clientes precisam de um tratamento mais formal, de uma forma mais técnica. Geralmente são clientes mais detalhistas, que farão mais perguntas do escopo do projeto e da própria capacidade de gerentes mesmo. Às vezes solicitar algum curso para isso ou solicitar alguma matéria feita na faculdade, eles podem fazer qualquer tipo de pergunta. É muito importante que para esse tipo de cliente você passe esse profissionalismo e essa sensação de que você está preparado, né, e que você tem credibilidade para executar esse projeto. O quarto segmento é o que a gente chama de outsourcing, que nada mais é do que a terceirização de um serviço. Então, são clientes de empresas com grande maturidade, empresas sim, também consolidadas, mas que enxergam a oportunidade de terceirizar, às vezes, um serviço que eles iriam fazer contratando um estagiário, por exemplo.
seja pelo preço ou seja pela dedicação que os consultores vão ter. Então o relacionamento começa desde a vestimenta que você vai usar na empresa do cliente até a forma como você vai se direcionar a ele, o vocabulário que você vai escolher. E por último, nosso quinto segmento são clientes que desejam um produto, que é onde a gente encaixa os nossos serviços de engenharia. O perfil dessas pessoas ainda não é nada muito específico, mas o relacionamento com o cliente deve ser algo mais dinâmico e que você mostre que você está apto, né, para dar esse produto que ela precisa, que são produtos de engenharia. Uma outra prática muito importante após definir o seu público e o público que a sua EJ se direciona é documentar tudo. E aí pela simples finalidade da gestão do conhecimento, né, para você treinar os seus próximos gerentes e que as próximas diretorias ou os membros da empresa consigam ver todas as análises que já foram feitas para dar continuidade a esses estudos e também para validar esses segmentos com novas realidades do mercado durante os anos e as práticas que vocês vão usar para se direcionar a esses clientes. E aí, a partir do momento que você conhece o seu cliente, você pode pensar na forma de prospectar os seus serviços para esses clientes. E essa prospecção pode acontecer de forma física ou online. Na Cefet Júnior, como forma de prospecção física, a gente tem muita indicação de clientes fidelizados ou de clientes que fizeram projetos na Cefet Júnior ou a presença em eventos de empreendedorismo. Eu sei que várias EJs utilizam a prática de prospecção ativa, né, nas ruas, por exemplo, e a preparação para essa prospecção é muito semelhante com essa dos eventos de empreendedorismo. O passo inicial é entender que qualquer membro da sua EJ é apto para vender a empresa e principalmente a área de comercial tem que ter um discurso comercial bem estruturado. Então é aquele pitch do que vale a pena falar da EJ em pouco tempo, o que vai chamar a atenção do cliente, o que pode converter ali daquela conversa. Não. O que daquela conversa pode ser convertido para um pedido de projeto. E já como prospecção online, eu acho que até uma coisa que a gente vem falando muito hoje no MESG é a forma de como a gente vai gerar esse marketing de conteúdo. E aí ela tá desde o que a gente vai fornecer para o cliente até a maneira como a gente vai fornecer. Eu enxergo que muitos EJs preferem utilizar o blog, o site, para clientes mais formais, né, que precisam de um atendimento mais formal, com mais credibilidade, que no caso da Cefet Júnior seriam aqueles clientes do terceiro e quarto segmento. Então, o artigo, o conteúdo que a gente vai gerar e a forma como a gente vai redigir isso é muito importante. E aí, por um outro lado, essas empresas utilizam as redes sociais, as mídias sociais para fazer algumas artes com uma pegada mais descontraída e conquistar aqueles clientes que não têm um perfil tão técnico. A prospecção garante uma ótima pré-abordagem e após atrair esse cliente, é importante passar por uma etapa de qualificação para que você consiga garantir que todos os clientes que peçam um projeto realmente sejam clientes que lá na frente, quando você apresentar o preço, apresentar o investimento, vão continuar interessados, né, e precisando dos projetos que a sua empresa oferece. E aí essa qualificação pode acontecer em duas etapas, a gente pode dividir em duas etapas. A primeira é a forma como você vai nutrir o cliente, e aí tem muito a ver com esse marketing de conteúdo e o que você vai fornecer para ele. E a segunda é como você vai ranquear esse cliente, o que vai depender muito da gestão de portfólio ou das metas anuais traçadas pela sua empresa. Então é olhar naquele mês quantos projetos vocês querem fechar, que tipos de projeto vocês querem fechar e quanto vocês querem faturar, qual é o perfil de cliente que vocês querem atender. Isso auxilia muito no direcionamento dessa chegada de clientes e do tipo de projeto que vocês devem priorizar. E depois de toda essa abordagem bem estruturada, você já definiu o seu público e já qualificou esses clientes que estão chegando na sua empresa. Então é a parte de você ter o primeiro contato efetivo, né, com o cliente. Pelo menos na Cefet Júnior, como a gente faz? Quando tem a chegada de projetos, um gerente comercial é alocado e num primeiro momento ele faz uma ligação, né, que é como se fosse um filtro inicial, esse contato inicial com o cliente. E aí é muito importante vocês entenderem que o segredo da negociação é essa primeira ligação, é onde vai começar o processo de venda. Ela deve ser uma ligação bem rápida, onde o cliente vai desligar essa ligação pensando: aquela empresa realmente tem a solução para o meu negócio, é o melhor que eu tenho para fazer, é o próximo passo que eu tenho que tomar. E aí, como garantir, né, essa boa ligação? Como eu disse, o passo inicial é ter na sua cabeça, estruturar o que você vai falar, pensando que essa deve ser uma ligação curta, de 5 a 10 minutos.
O segundo passo, e que eu aconselho muito, é que o gerente comercial converse com o gerente de projetos para estruturar como se fosse um checklist de perguntas que serão importantes para já garantir insumos para um pré-diagnóstico, ou seja, que vocês já consigam entender um pouco da ideia do cliente ou um pouco do ramo da empresa do cliente, para que vocês cheguem posteriormente em uma reunião presencial já imersos nesse assunto. Um caso que aconteceu aqui na Cefet Júnior, por exemplo, foi um cliente que queria abrir um pet shop personalizado na Tijuca. E aí os gerentes já puderam pesquisar um pouco mais sobre o ramo de pet shop na Tijuca, no Rio de Janeiro. Seria interessante propor uma análise dos fornecedores ou às vezes definir quais seriam as estratégias de marketing que esse cliente deveria tomar, que a gente deveria auxiliar ele, para que ele de fato construísse um empreendimento personalizado. E aí você já consegue na própria reunião estabelecer um link com o cliente. O terceiro passo muito importante é você estabelecer um local e um horário para você fazer essa chamada. É claro que o ideal é você fazer dentro do horário comercial, mas às vezes você percebe que o cliente tem uma maior disponibilidade na parte da manhã ou na parte da tarde. E o local dessa chamada, dessa ligação, está muito ligado ao fato de que o cliente precisa te entender de forma clara. Então não pode ter barulho, não pode ter ruídos, tem que ser realmente um local que essa ligação vai ser feita de forma bem sucinta. Como um quarto ponto muito importante, eu sugiro vocês desenvolverem um pitch sobre a empresa de vocês, explicando um pouco dos serviços. Então vocês pensarem o que é interessante, o que vai passar credibilidade para esse cliente nesses minutos iniciais da ligação. E aí já traçar mais ou menos baseado naquele bem vaca, benefícios, vantagens e características, o que vocês devem falar para os clientes. Outro ponto muito importante é desenvolver uma boa abordagem telefônica, Então é você fazer o cliente falar desse projeto, mas principalmente fazer o que você está precisando ouvir, direcionar essa conversa. E aí você pode dizer que você vai ajudá-lo, mas não dizer como ainda, para o cliente ficar com essa pulguinha atrás da orelha e ficar tentado, a conhecer mais da empresa, a vir até a empresa. Por fim, para ter uma boa ligação, eu sugiro que você separe 5 minutinhos antes para se concentrar e pensar no vocabulário que você vai usar com esse cliente, o que você pode fazer. E aí planejar lidar com respostas evasivas. Muitas vezes você pode ter tudo estruturado, mas você liga para o cliente e ele fala que não está interessado em marcar uma reunião, que ele está com pressa, que ele está mais interessado no preço do projeto. E aí são estratégias de como você pode argumentar com esse cliente para mostrar a importância de conhecer um pouco mais do serviço e também de vir até a empresa. Vocês podem perceber que todas essas técnicas são para começar a venda, começar a mostrar a importância do serviço e trazer o cliente para a empresa, para essa reunião presencial, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí o objetivo principal dessa ligação, desse primeiro filtro, desse primeiro contato com o cliente é terminá-la com uma reunião de diagnóstico marcada. Assim como eu falei, tudo tem que ser voltado para essa reunião. E agora sim, tudo foi estruturado para recebermos o cliente na empresa para essa reunião que vai ter como objetivo finalizar a venda do serviço. A reunião de diagnóstico caracteriza o primeiro contato físico com o cliente, só que é importante que o gerente entenda que ela começa muito antes do cliente chegar na empresa. Ela vai desde a forma como você vai se vestir até eu, por exemplo, quando era gerente comercial, preferia chegar 30 minutinhos antes para poder preparar a sala, comprar uma água para o cliente, falar para o pessoal da empresa que eu iria receber um cliente, porque a gente sabe que às vezes tem horários de picos, que tem uma maior concentração de membros na EJ, que a galera fica mais despojada, falando um pouco mais alto. E aí, usar esse minutinho antes do cliente chegar para sentar junto com o gerente de projetos, dar uma lida no briefing, dar uma lida no checklist de perguntas que já foi feito nessa primeira ligação. E aí, uma boa reunião de diagnóstico, ela deve durar cerca de 40 minutos. Nem muito tempo para não tomar muito dia do cliente, para não ficar muito cansativa, muito prolixa, repetitiva, e nem tempo de menos, para não parecer que o cliente se deslocou da casa dele à toa, Às vezes ele perdeu mais tempo no trajeto do que na própria reunião, e ele pode pensar que ele poderia ter falado aquelas coisas por e-mail ou por telefone. E aí o que eu sugiro é que vocês recebam o cliente sempre na porta da empresa, estabelecendo um gancho, um quebra-gelo com ele. Então vocês podem puxar um assunto sobre como foi a trajetória, se foi fácil chegar na empresa ou não, como é que está o tempo hoje, quais são as expectativas dele para essa reunião. E aí, nos primeiros momentos da reunião, o que eu sugiro é que vocês falem de uma coisa que vocês saibam bastante. Então pode ser do movimento, pode ser
sobre a empresa de vocês, sobre o serviço que a EJ de vocês oferecem, que aí vocês já se sentem mais confortáveis naquele ambiente e vocês percebem se o cliente vai estar interessado em uma conversa mais rápida ou em uma conversa mais detalhada. Só que o ponto principal dessa reunião é: faça o cliente falar. Isso é bom para que ele se sinta importante e para o gerente de projetos poder pegar as informações, os insumos finais para diagnosticar, para finalizar esse diagnóstico e oferecer o serviço para solucionar o problema do cliente. E quando eu digo que a gente deve estar alinhado, que o gerente comercial deve estar alinhado com o gerente de projetos, significa entender o que ele diagnosticou por meio de algumas perguntas que ele já vai direcionando para o cliente e de algumas coisas que ele já vai falando durante a reunião. Então, do meio da reunião para o final, é você pegar essa percepção do gerente de projetos, esse diagnóstico que foi feito e mostrar já nessa reunião de diagnóstico o quanto essa ideia, esse escopo do projeto é importante para solucionar o problema dele, para o negócio dele. É o que eu falei, o cliente tem que sair dessa reunião já certo de que ele vai comprar o projeto, de que nós temos a solução, a sua EJ tem a solução para esse problema que ele vem passando. Sendo as próximas etapas de elaboração de propostas somente para certificar o que foi dito ou aperfeiçoar os pontos em questão. Se você seguir esses passos, com certeza você terá um ótimo contato com o cliente. Entretanto, o que a gente fala que é a cereja do bolo, para ser um bom gerente comercial, é a prática, são os treinamentos. Cada tipo de negociação vai ser diferente, cada perfil de cliente, por mais que eles sigam um padrão, pode se diferenciar, seja nas respostas que ele vai dar, seja no comportamento que ele vai ter durante a reunião. Então, por isso é muito importante que o gerente de projetos, e principalmente o gerente comercial, fique calmo, esteja bem treinado, e esteja bem preparado para qualquer tipo de situação. E para exemplificar as situações que o gerente comercial deve estar bem preparado para lidar com diferentes perfis de cliente, eu trouxe aqui como se fosse um casezinho de um cliente da Cefet Júnior. É um cliente fidelizado, nós já estamos no 7º projeto e para eles nós executamos uma metodologia de bonificação para os funcionários, então uma avaliação de desempenho somado a essa metodologia de bonificação. Como eles são um cliente do 3º segmento, nós temos que nos portar a ele de uma forma mais profissional e de uma forma mais formal, quem enxergou a necessidade dessa metodologia de bonificação para os funcionários, para motivar esses funcionários através das análises qualitativas e quantitativas de planilhas que nós realizamos, foram os 2 sócios da empresa. E como eu falei que é uma empresa consolidada, esses sócios, é claro, não têm tanto tempo para acompanhar todo o fluxo de negociação. Então, o primeiro perfil de cliente são os sócios que têm pouco tempo, mas que perceberam a necessidade de colocar na empresa deles um projeto da Cefet Júnior. E aí eles passam toda essa etapa de negociação para o diretor administrativo financeiro, que é o 2º perfil de cliente que o gerente comercial tem que saber lidar nesse caso. Esse gerente administrativo financeiro, ele acaba atuando como um influenciador para os 2 sócios. É ele que vai chegar à conclusão se vai ser interessante fechar o projeto naquele mês, ou se a empresa já fez muitos investimentos em outra área, ou se realmente aquele preço vai ser válido para atrair bons resultados, para motivar a equipe. E aí vai desde decidiu fechar o projeto, vai pegar o projeto à vista, vai parcelar em 1, 2 vezes. Então a forma como a gente vai se direcionar a esse perfil de cliente, a esse diretor financeiro, tem que ser um pouco diferente. A gente vai enaltecer a importância de ter esse projeto. E aí que esse preço é só um investimento para alavancar os resultados da empresa. E por fim, como se 2 perfis de clientes já não fossem suficiente, a gente aplica essa metodologia de bonificação para cada área dessa empresa. Então, nós temos que nos relacionar com os gestores das áreas, que muitas vezes se apresentam um pouco controversos à inovação, Às vezes eles acham que nós estamos lá para avaliar a forma como eles trabalham, ou eles já têm um sistema de bonificação próprio. Só que para eles a gente tem que ter um tratamento um pouco mais informal, mostrar que a gente está ali para ajudar mesmo, que nós vamos elaborar uma série de planilhas que vai otimizar o trabalho dele, vai deixar mais fácil. E é justamente o que o sócio, o que o chefe dele quer, padronizar esse sistema de bonificação, ao mesmo tempo que a gente personaliza para cada setor, seja o do call center, seja o do almoxarifado, seja o da nutrição da empresa, do ramo alimentício, por exemplo. Então é importante que o gerente esteja bem preparado para que consiga finalizar essa negociação com êxito e consiga deixar os 3 perfis de clientes satisfeitos, entendendo a importância do projeto que a Cefet Júnior, nesse caso, tem a oferecer.
E aí a gente que é do MEG, a gente sabe que muitas vezes a negociação acontece de forma perfeita, né? Nós elaboramos um fluxo de negociação no prazo, nós temos entregáveis de qualidade, mas por algum motivo o cliente acaba não fechando o projeto. E aí não é culpa da EJ, mas sim de alguma coisa que acontece. Ou ele desfaz sociedade, ou o investimento que ia sair acabou não saindo. Só que garantir essa pré-abordagem e um bom atendimento com esse cliente vai fazer com que lá na frente, quando ele tenha novamente essa necessidade e condições para fechar o projeto, ele procure novamente a empresa, a EJ de vocês. Então, um bom atendimento é o passo inicial para fechar um projeto e para uma futura fidelização. E o que eu espero dessa conversa é mais essa desmistificação do paradigma de que vender é um feeling, de que as pessoas que vendem, os vendedores, já nascem com essas habilidades, porque é completamente o contrário. A gente viu aqui que existe um passo a passo que pode ser seguido, né? Uma estruturação da sua reunião, da sua ligação ou da forma que você faz a prospecção para atingir esses clientes. E aí o essencial é você entender que a importância está no treinamento, é você entender a importância de cada etapa, treinando cada vez mais, fazendo sempre um ciclo, né, como se fosse um PDCA, validando as suas práticas, sabendo ter aquele jogo de cintura que vai contar muito também, e a forma como você vai priorizar sempre o atendimento ao cliente. É isso, galera, foi um prazer falar um pouquinho da área de comercial, né, como isso acontece na Cefet Júnior. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas prévias que vocês já poderiam ter. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais um pouquinho como isso acontece, como funciona a área de comercial, a segmentação dos clientes, a prospecção na Cefet Júnior, eu estou super disponível, vocês podem me procurar. A Cefet Júnior vai ter o prazer de ajudar vocês em qualquer parte da EJ de vocês, em qualquer área da EJ de vocês, enfim.